Olá, eu sou a Letícia Zoccarato, bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou falar dos 5 perfis de quando a gente tem uma contaminação na fábrica, como esses perfis se comportam na fábrica. Se você é um deles, eu quero depois que você comente aqui. Eu me identifiquei neste perfil. A ideia nossa aqui é bater um bate-papo e a gente entender como que a gente pode melhorar esse perfil quando a gente tem um problema. Mas antes disso, roda a vinheta. Vamos lá, vamos começar. Tô com a minha colinha aqui no celular. Vamos começar com o negador. Então, o químico vai lá, fala assim para a pessoa: olha, a gente tem uma contaminação na fábrica. Não, não é possível. O comportamento dele é sempre assim: não, não é possível. Esse problema não existe aqui na fábrica. E aí a gente vai mostrando, o químico vai mostrando, através de análise microbiológica, que existe um problema. E essa pessoa, ela fica negando o problema. Ela não encara o problema de frente. Isso é ruim, porque o problema vai procrastinando e essa contaminação pode ir aumentando. E se você tem um problema numa questão tipo, eu não estou confiando nesses dados, ou realmente quem é que está fazendo essa análise, ela não está me trazendo confiança, manda essa amostra para um laboratório terceiro para confrontar as informações. Conversa com outras pessoas sobre esse problema, mas não feche os olhos para o problema de uma contaminação, porque ele pode ficar muito pior depois com o passar do tempo. Então, eu aconselho a você que é um negador, que você não quer ver o problema, pelo menos escutar e fazer algumas perguntas. E se você não confia naquela análise, manda para um laboratório terceirizado, mas não fique negando o problema, porque isso vai te dar mais problemas no futuro. O segundo é o desesperado dramático. Meu Deus, a minha fábrica agora vai fechar, tenho contaminação em tudo, vai ser um problema geral na fábrica, tenho bactérias em tudo. E não, às vezes só tem uma bactéria pontual num ponto da fábrica. Às vezes é um problema de processo. Acontece muito isso em postos, às vezes tem uma contaminação no posto e as pessoas elas contaminam o aquífero. Ela contamina tudo que tem no meu poço está contaminado. Não, o seu processo no poço está contaminado. Sua bomba, sua tubulação, alguma parte do seu poço está contaminada. Não é o poço inteiro, não é o aquífero. Então, a pessoa que ela é um desesperador dramático, ela cria um pânico dentro da fábrica. Ela literalmente pega um probleminha deste tamanho e faz bum! E cria um drama total. E isso é ruim. Mais uma vez, você precisa começar a fazer perguntas, colocar a bola no chão, interpretar esse resultado e analisar. É a primeira vez que acontece essa contaminação? Da onde que veio? Qual é a análise? Qual é o grau de contaminação? Pô, eu tô falando de um coliformes total, eu tô falando de uma pseudomonas, tô falando de um clostrídio. E começa a questionar, mas não adianta fazer um drama, arrancar os cabelos, que esse problema não vai ser resolvido, tá? Então, o desesperado, dramático dentro da fábrica, ele só cria pânico dentro da fábrica. E aí você não entende porque seus colaboradores vivem em pânico, porque muitas vezes você como líder ou você como um gestor, você tá colocando um problema desse tamanhozinho, fazendo um fuzuê, e é só fazer, às vezes, uma pequena desinfecção que resolve o seu problema. O terceiro é o culpador profissional. Quem é o errado da história? Ele precisa apontar o dedo, dizer: o culpado é você. Você que tem isso, você que não fez errado, você que não tá fazendo certo. É sempre o você. E aquele ditadinho básico, né? Enquanto está apontando um dedo para você, tem 3 apontando o dedo para o outro, tem 3 apontando para você. Então, você, como papel de gestor e de líder,
o que você está fazendo com essa pessoa? O que você está fazendo com o seu time? Você está treinando, capacitando? Às vezes você não tem conhecimento técnico de uma microbiologia. E aí, a primeira coisa quando vem o problema é culpar. Então, se você não tem essa noção de microbiologia, você precisa confiar. A palavra seria essa, confiar. Confia no seu time, confia em pessoas que estão lado a lado com você. Vai em busca de pessoas que você confie para te dar esse suporte emocional para você parar de ficar culpando as pessoas. Porque o culpar, sabe o que vai acontecer? O seu time vai mentir para você. O seu time vai mentir, vai esconder informação, porque você vai sempre desconfiar, sempre vai culpar essa pessoa ou um colaborador e nunca vai estar na ação de resolver o problema. E isso muda o jogo quando você está na posição de resolver. Depois você pode avaliar os fatos, entender se foi um erro humano ou não, para você poder não ter esse problema novamente. Mas no primeiro momento que o problema chega de contaminação para você, vá procurar uma pessoa que você confia para trocar ideia, para interpretar um resultado, ou vai dar um treinamento para esse colaborador para que ele possa te dar mais confiança para você. Antes da gente ir para os dois últimos, eu quero que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem você quiser, que é legal você compartilhar com as pessoas poderem ouvir, interpretar o jeito delas, para elas poderem caminhar e galgar outros resultados. Então, quando a gente tem o autoconhecimento, a gente consegue entender melhor aonde a gente está errando. Então, mande esse vídeo, às vezes você manda o vídeo e sai correndo, mas é interessante vocês estarem compartilhando. Vou deixar aqui as nossas redes sociais para você seguir a gente nas nossas redes sociais. Estou sempre compartilhando ali um pouco o meu estilo de vida, o que eu gosto de fazer, o nosso dia a dia de fábrica. Às vezes eu estou em fábrica, então compartilha aqui nas nossas redes sociais. Vamos lá, vamos para os dois últimos. A gente tem o que faz de conta. Ele faz de conta que resolve o problema, mas na verdade está tudo muqueado as informações. Ele mostra para a diretoria um número bonitinho, ele mostra para as pessoas um número bonitinho, mas na verdade está muqueada essa informação. Ela está mascarada com informações mentirosas. Então, na frente tá tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Não, nós não temos contaminação, mas quando a gente vai limpar debaixo do tapete, a gente começa a descobrir. Quem nunca teve uma demissão de um gestor na fábrica e começamos a descobrir os erros da fábrica, descobrir ali uma microbiologia escondida, um erro escondido, porque o gestor faz de conta que tá tudo bonito na fábrica. Eu não tô falando de gestor aqui, mas a gente pode ter a manutenção, a gente pode ter o encarregado, a gente pode ter um financeiro, a gente pode ter várias coisas aqui muqueada. Ele faz de conta que tá tudo muito bonito, né? A apresentação é muito bonita, mas na verdade, no final, quando a gente começa a cavucar, a gente começa a estudar, a gente começa a ver aonde está o problema, esse problema tá grave, porque ele simplesmente muqueou as informações. Então, eu, Letícia, tenho um valor muito forte dentro de mim, que é ouvir a verdade. Então, se o seu colaborador está falando a verdade, está mostrando a verdade para você, não tampe os olhos. Não tampe, porque as informações, uma hora a bomba vai estourar. E quando essa bomba estoura, o problema já está bem maior, tá? Então, mais uma vez, encarar de frente o problema é mais fácil do que muquear. Então, muitas das vezes eu vou dar consultoria, a gente até pega aquelas folhas, o processo, tá muito lindo e maravilhoso, mas ele tá todo mascarado. Quando a gente começa a conversar com o chão de fábrica, quando a gente começa a entender o dia a dia, a gente vê que não é tão bonito assim. As coisas estão simplesmente só mascarada. E por último, esse cara já é um profissional. E como que lida um profissional? Ele realmente
recebe essa demanda para ele, seja uma microbiologia, seja uma contaminação, seja um problema de uma máquina, seja algum problema, esse profissional ele recebe essa informação para ele e ele vai analisar, ele vai entender o grau desse problema. É um problema que para uma fábrica? É um problema que pode afetar o consumidor? É um problema grave? Como que eu vou resolver isso? Como eu vou eliminar esse problema e como eu vou evitar esse problema? Né? Então, ok, eu tô vendo que a minha lavadora de 20 litros não tá lavando muito bem meu garrafão, eu preciso trocar minha lavadora. Ou eu preciso colocar um gerador de ozônio ali que vai lavar e vai me dar segurança na parte bacteriológica. Ou eu preciso fazer uma capacitação no meu colaborador para ele se desenvolver melhor e me dar mais resultados confiáveis. Ele sempre vai em busca de resolver o problema e evitar esse problema. Acho que um profissional, ele tem essa grande mentalidade, evitar o problema novamente. Por que esse problema ele é recorrente? Você só está mascarando o problema, você não está corrigindo o problema. Então, a partir do momento que você vê que no seu poço, no seu reservatório, no seu processo, é uma recorrência de problemas, o mesmo problemas, você como profissional, você precisa analisar todos os fatos e verificar aonde está o erro, a causa raiz desse erro, e aí sim você fazer um processo, um 4W, um 5W, para você ter ali, fazer um plano de ação e entender o que está acontecendo ali para evitar, eliminar esse problema. O APPCC, quando a gente implanta na fábrica, a gente vem muito com essa visão de eliminar, manter, controlar aquele ponto crítico de controle. Isso traz um profissionalismo. Isso traz, sabe o que para a fábrica? Paz. Essa que é a verdade. Quando você tem um bom líder, a fábrica, ela respira, ela emana paz. E a paz aqui, eu não estou falando uma fábrica pacata, não. Eu não estou falando uma fábrica paz e amor. Eu estou falando que é uma cadência de resolver problemas. É uma cadência de resolver o dia a dia. Não é um pânico, não é um desespero, não é uma coisa muqueada, não é uma informação mentirosa. Ela simplesmente existe o problema, eu vou analisar esse problema e vou ter um plano de ação para esse problema. Às vezes não é na hora, tá? Às vezes demora um tempo para ser resolvido, mas o gestor da área, o encarregado, o químico, quem é que seja que está ali como frente da fábrica, ele traz essa tranquilidade para o time de uma forma profissional. E você só tem essa tranquilidade quando você tem experiência e quando você tem estudo. Eu gosto de uma frase muito legal que fala assim: você só ensina o outro quando você senta para estudar. E é verdade. Então, você, gestor, quanto tempo você está se dedicando a aprender? Quanto tempo você está se dedicando a escutar e formar o seu time e poder galgar junto com o seu time esse outro passo, subir, né, para um outro patamar, que é uma fábrica organizada, uma fábrica que você consegue ali, de uma forma profissional, colocar esse produto no mercado sem susto. Essa que é a verdade. A palavra final seria sem susto. Então aqui eu tenho 5 perfis que eu mais encontro na fábrica, e isso é interessante você interpretar esses perfis, porque é completamente diferente a abordagem para os 5 perfis. Um você vai ter que tirar a venda, o outro você vai ter que mostrar dados, o outro você vai ter que mostrar confiança, o outro você vai ter que andar lado a lado, dando mão para ele, vem comigo, eu te seguro a sua mão, você segura a minha e vamos juntos. Todos os perfis, o objetivo é chegar na solução do problema. E você pode contar com a gente aqui da Óseo. Eu estou o dia inteiro fazendo isso junto com vocês. O meu time está aqui exatamente para estar junto com vocês para resolver esse problema. Então pode contar, porque eu posso dizer para você que eu sento numa cadeira de aprendizado todos os dias. Eu gosto de ouvir, eu gosto de estudar, eu gosto de aprimorar. Por isso que às vezes eu estou no meu laboratório, eu estou em fábrica, eu estou estudando, eu estou mastigando informações para vocês, que é exatamente esse é o nosso propósito, de uma forma educacional, estar junto com vocês, resolvendo o problema de vocês lado a lado, junto a junto aí com vocês. E quando você tem um fornecedor junto com vocês, isso
agiliza demais o dia a dia. E qualquer dúvida, eu e a minha equipe técnica tá aqui para te ajudar.